E aí, pessoal, vamos falar de um assunto que sempre gera dúvida? Imposto e taxa. A gente paga os dois, mas você saberia dizer na lata qual é a diferença? Pois é, essa é uma confusão super comum. Mas fica tranquilo, porque nesse explainer a gente vai desvendar isso de uma vez por todas. Bora lá? Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: qual é a real diferença? Muita gente joga tudo no mesmo saco, mas a verdade é que apesar de ambos serem tributos, eles não são a mesma coisa nem de longe. E entender isso, olha, é super importante para você saber exatamente pelo que está pagando. Para simplificar ao máximo, a diferença fundamental é essa aqui. Pensa no imposto como uma contribuição para um grande caixotão do governo. Esse dinheiro vai pagar despesas gerais, que servem para todo mundo, tipo saúde, segurança e educação. Já a taxa é diferente. É uma troca direta. Você paga e, em troca, o Estado faz algo específico para você. Ok, para a gente mergulhar de cabeça nessa diferença, vamos começar pela taxa. O que exatamente faz uma cobrança ser uma taxa? Quais são as características que ela obrigatoriamente precisa ter para ser válida? A chave para entender a taxa está na lei. A lei diz que a taxa é um tributo vinculado. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o dinheiro que você paga está sempre carimbado, amarrado a uma ação específica do Estado que é direcionada a você. Essa ação pode ser uma fiscalização, que o direito chama de poder de polícia, ou um serviço público bem definido. A gente pode resumir isso em 3 regrinhas de ouro que toda taxa precisa seguir. Primeira, ela sempre tem que estar ligada a uma ação concreta do Estado, seja um serviço ou uma fiscalização. Segunda, o dinheiro arrecadado com essa taxa só pode ser usado para cobrir os custos daquela atividade específica, não pode ir para o caixotão. E a terceira, que é importantíssima. A forma de calcular o valor da taxa não pode ser a mesma usada para calcular o imposto. Isso existe justamente para evitar que o governo crie impostos disfarçados. Certo. Então, a taxa está ligada a uma atuação do Estado. Mas que tipo de atuação é essa? Basicamente, a gente pode dividir em 2 categorias que dão origem aos 2 tipos de taxa que existem. O primeiro tipo é a chamada taxa de polícia. E calma, isso não tem nada a ver com o policial na rua, tá? No jargão do direito, poder de polícia é a capacidade que o Estado tem de fiscalizar e regular atividades para garantir o bem-estar de todo mundo. Pensa, por exemplo, no alvará de funcionamento de uma loja ou numa licença para construir uma casa. Você paga a taxa para o Estado ir lá, verificar se está tudo certo, protegendo a comunidade toda. O segundo tipo é a taxa de serviço. E aqui você precisa guardar 2 palavrinhas mágicas: específico e divisível. Para um serviço público ser cobrado via taxa, ele precisa ser primeiro específico. Ou seja, você consegue identificar exatamente qual é o serviço. E segundo, ele precisa ser divisível, o que significa que o Estado consegue medir o quanto cada pessoa está usando. É por isso que nem todo serviço público pode virar uma taxa, hein? Bom, a teoria parece fazer sentido, né? Mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? Para saber se uma taxa de serviço é válida ou não, existe um teste genial, um macete, que resume tudo isso de forma muito simples. É o teste do eu te vejo e tu me vês. Essa frase do jurista Ricardo Alexandre é simplesmente brilhante, porque ela mata a charada. Pensa comigo. Você, cidadão, consegue ver o Estado prestando aquele serviço diretamente para você? Isso é o eu te vejo. E do outro lado, o Estado ele consegue ver e identificar exatamente quem está usando aquele serviço? Isso é o tu me vês. Se a resposta for sim para as 2 perguntas, bingo, a taxa é válida. Vamos aplicar esse teste? Olha só, pensa na coleta de lixo da sua casa. O Estado consegue te ver? Consegue. Ele sabe exatamente de qual imóvel está recolhendo o lixo. E você, consegue ver o serviço? Com certeza, o caminhão passa ali na sua porta. Então, passou no teste. Agora, e a iluminação pública? O Estado consegue apontar o dedo e dizer quem individualmente está se beneficiando da luz daquele poste? Não, né? O benefício é para todo mundo que passa na rua. Portanto, não passa no teste. E é justamente por isso que a taxa de coleta de lixo é considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 19 bate o martelo. O serviço é específico e é divisível, ou seja, ele passa com nota máxima no nosso teste do eu te vejo e tu me vês. Já no caso da iluminação pública, a história é bem diferente. O STF já disse que é inconstitucional cobrar por esse serviço através de uma taxa. A súmula vinculante 41 é super clara. Como é um serviço universal, que não dá para saber quem usa e o quanto usa, não pode ser taxa. É por isso que hoje as prefeituras cobram uma contribuição para a iluminação, que é um outro tipo de tributo com outras regras. Ufa, falamos de bastante coisa, né? Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição?
Se você tiver que guardar uma única coisa deste nosso papo, que seja a seguinte. A essência da diferença é essa aqui. No imposto, a relação é impessoal. O Estado não precisa te ver. Você paga para o bem de todos. Já na taxa, a relação é direta, é pessoal. O Estado te vê e você paga por um serviço ou fiscalização que ele faz especificamente para você. Simples assim. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para você pensar. A lei diz que o valor de uma taxa precisa ter uma relação justa com o custo real do serviço. Então pare e pense um pouco nas taxas que você paga no seu dia a dia. A do lixo, a para emitir um documento. Você acha que o valor que você paga é razoável pelo serviço que está recebendo em troca? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar e até a próxima.